Crianças, lembram lá da segunda aula da quarta semana? Pois é. Essa aqui é a parte 2 da nossa atividade. É o segundo link que está na plataforma, ok? Então, eu sei que a primeira aula foi só uma exemplificação e aqui eu trouxe uns exemplos para a gente debater aqui e calcular, porque amar os cálculos, amar os números é o que faz o matemático. Então vamos lá, vamos lá continuar, certo? Então, nós vimos lá na nossa aula sobre frações com adições. Professor, mas você deu uma breve relembrada lá, retomadinha, mas foi muito rápido, não consegui pegar direito. Vamos explicar isso na prática. Vamos ver como funciona o cálculo de adição de frações na prática. Então foi isso que eu fiz no nosso segundo vídeo, da nossa segunda parte da segunda aula da semana, ok? Então vamos lá. Bem, deixa eu pegar aqui meu pincel. Eu coloquei dois exemplos de adição e dois exemplos de subtração para a gente calcular e ver como é esse cálculo e como ele é realizado, ok? Vamos lá. O primeiro exemplo eu tenho 2 sobre 5, que é 2 quintos, mais 1 sobre 5, que é 1 quinto, ok? E eu coloquei uma resolução aqui, uma solução da soma dessas duas frações geométrica. Professor, como geométrica? Eu posso desenhar essa minha fração, eu posso escrever a representação dela em forma geométrica, para representar os meus valores e dizer aí qual seria a minha resposta geometricamente. Vamos ver aqui, deixa eu pegar minha caneta. Vamos lá. Bem, aqui como eu já falei para vocês, eu tenho o numerador e eu tenho o meu denominador. Aqui eu tenho uma barrinha de divisão, tá vendo, gente? Essa barrinha aqui é uma barrinha de divisão, ok? É a barrinha de divisão das frações. Eu utilizo ela como se fosse uma divisão, ok? Então vamos lá. 2 quintos, certo? Aqui, ó, 2 quintos mais 1 quinto. Qual o resultado eu vou obter, professor? Primeiro, na solução geométrica. Eu vou, desenhar 2 quintos. Professor, eu sei que o denominador é em quantas partes do todo foi dividido. Então, foi dividido em 5 partes. Então, eu criei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Criei um retângulo e dividi ele em 5 partes, ok? Bem, professor, o meu numerador é quantas partes eu tiro do todo, ou que eu pinto do todo, ou que eu tiro novamente, né? Que eu extraio ali do todo. Então, de 5, deixa eu pegar minha borracha, de 5 5 partes que foi dividido o meu retângulo do todo, eu tirei duas. Tá aqui, ó. Vou pegar aqui até o pincel vermelho. Parece pegar o lilás. Aqui, ó, tem uma parte aqui e a outra aqui. Eu tirei duas partes do todo. Por isso, a minha fração que representa 2 quintos se torna essa figura geométrica aqui, ó. Essa é a minha primeira figura geométrica. Eu criei ali um retângulo, dividi em 5 partes, que representam o meu denominador. Em seguida, eu pintei duas partes para representar o meu numerador. Então, a fração que eu tenho nessa imagem é 2 quintos. Ok? Deu para entender? Vamos lá. Mais, certo? O sinalzinho de mais. Mais 1 quinto. Professor, você me disse que o denominador é a parte que eu crio ali e divido ele na quantidade do valor, que é o denominador. Sim, eu criei um retângulo novamente e dividi ele em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5, como a gente já viu. Professor, mas apenas um está pintado. Então, eu pinto somente uma parte do meu todo e crio a fração 1 sobre 5. Professor, até aí eu entendi. Agora eu quero saber como resolver essas frações. Bem, vamos lá. Lembram da regrinha lá do denominador? O denominador para me fazer uma adição, certo? Para me resolver, certo? Eu preciso saber se os meus denominadores são iguais. Se eles forem iguais, eu irei conservar o denominador e somar os numeradores, ok? Então eu tenho aqui 2 quintos mais 1 quinto. Vou colocar aqui em cima. Vou pegar minha borracha. Vou colocar aqui em cima. 2 quintos
tá? 2 sobre 5, que é 2/5, mais 1 sobre 5. Isso resulta em qual resultado, professor? Pois bem, como já foi falado, quando os denominadores forem iguais, eu irei conservar o denominador e irei fazer a soma dos numeradores. Somar 2 mais 1, que é igual. Vou colocar aqui embaixo. Quanto é 2 mais 1? É igual, né? Vou colocar aqui 5. Deixa eu pegar outro pincel para ficar melhor. Outra cor, né? Deixa eu pegar o vermelho. Coloca aqui embaixo. Conserva o denominador 5. A gente já viu que é de lei conservar, porque ele é igual. E soma 2 mais 1. Quanto é 2 mais 1? É igual a 3. Ok? É igual a 3. Então, o resultado aqui, ó, da minha soma de frações é 3/5. Representando em soluções geométricas, eu tenho, ó, 5 partes, ok? Aqui, ó, 5 partes que foi dividido e 3 que foram pintadas. Então, eu tenho aqui, ó, foi dividido em 5 partes, ok? Tá aqui as 5 partes do meu retângulo e foi pintado 3 partes. Deu para entender? Ok? Então, vamos continuar. Professor, e esse 1 e um exemplo aqui? Gente, aqui era o número 2, ficou o número 1 de novo, repetiu, mas vamos lá, não tem problema. O número 2 aqui. O segundo exemplo. Professor, aqui eu tenho 1/2 mais 1/3. Eu posso representar em forma geométrica? Pode, você pode representar. Mas vamos fazer o seguinte, vamos resolver primeiro, depois nós representamos o resultado em forma geométrica. Vamos lá. Professor, aqui os denominadores não são iguais. Eu posso resolver? Não, eu não posso resolver. Por quê, professor? Porque os denominadores não são iguais. Isso vocês verão em séries mais à frente. Ok? Professor, e se fosse 1/3 mais 1/3? Eu poderia resolver? Poderia. Poderia resolver. Por quê? Porque os denominadores são iguais, ó, 3 e 3. Sabe por que eu coloquei isso para vocês? Porque vocês poderão ver casos que vocês ficam assim, professor, eita, o professor não falou, porque tem um denominador diferente. Por isso que eu coloquei essa questão para vocês, apenas para vocês lembrar que no quarto ano você não pode resolver uma fração como essa. Ok? Então vamos lá. Professor, eu tenho 1/3 mais 1/3. Sabendo da regrinha, eu vou conservar o número 3 e irei somar os meus numeradores. Não é isso, professor? Correto. Eu irei somar 1 mais 1. E 1 mais 1 é igual a 2. Então, fica 2 sobre 3. Ok? 2 sobre 3. Professor, como eu represento isso em solução geométrica? Eu crio aqui um retângulo, divido ele, a quantidade que é o meu denominador, 3. Então, 1, 2, 3. Deixa eu só diminuir aqui, apagar uma linha, para ficar um pouco igual. Espera aí, gente. Diminuir aqui, vou apagar, vou tentar fazer ele bem, de forma que... Eita, mas ficou feio, gente. Quase no momento, espera aí. Deixa eu pegar aqui. Ficou pior ainda, não ficou, gente? Mas vamos lá. Então, vamos dividir aqui em 3 partes. Ok? Vamos dividir em 3 partes. Dessas 3 partes, 2 partes estão pintadas. Ó. Então, eu vou pintar a primeira e vou pintar a segunda. Pronto, representei geometricamente a minha fração. Ok? Para a próxima. A próxima, gente, é subtração. Professor, como é que funciona na subtração? A mesma forma. Os denominadores são iguais? Olha aqui, ó. Os denominadores são iguais, professor. Então, é a mesma regra. Eu conservo o denominador, só que agora eu vou subtrair os meus numeradores. Olha como funciona. Eu vou primeiro criar a minha solução geométrica 5/7. Dividi aqui, ó, criei um retângulo e dividi ele em 7 partes. 5 dessas partes estão pintadas de verde.
Por isso eu criei a minha fração 5 sobre 7. A mesma coisa, ó, é 3 sétimos. Aqui, ó, 3 sétimos. Criei ali, ó, um retângulo, dividi em 7 partes. Em seguida, pintei 3 partes, que formam a fração 3 sétimos. Ok? Novamente, professor, agora eu vou subtrair 5 sétimos menos 3 sétimos. Como que eu vou fazer isso? Muito simples. Pego o 5 sétimo, que é a minha primeira fração, e faço a subtração menos 3 sétimos. Conserva, não é isso, professor? Exatamente. Conserva o denominador, ele vai permanecer 7, e eu faço a minha subtração. Quanto é 5 menos 3? 5 menos 3 é igual a 2. Ok? Professor, representa 2 sétimos. Está aqui, ó. Dividi em 7 partes e pintei 2. Ok? Então, vamos lá. Vamos para o segundo exemplo. 6 sobre 6, certo? 6 sextos menos 4 sobre 6. Professor, aqui os denominadores são iguais, então eu posso fazer a minha resolução completa. Apenas passo a barra de divisão, 6 e 6, né? Conservo o meu denominador e faço a subtração 6 menos 4. Quanto é 6 menos 4? 2. Agora, professor, eu irei representar essa fração em forma geométrica, em uma solução geométrica. Eu vou criar um retângulo, como você falou, e vou dividir esse retângulo a quantidade de vezes que o meu denominador exige. Quantas? 6. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes e irei pintar 2 delas. 1, 2, tá? Tem que pintar todinho, tá, gente? Eu não estou pintando todo, mas pinte tudo. Toda vez que vocês forem resolver. Ok? Então é isso, gente. É muito simples. Deu para entender? Qualquer coisa, veja o vídeo novamente, ok? Então, essa foi os nossos exemplos da nossa segunda aula da quarta semana, ok? Até breve, até a próxima aula e bons estudos. Não esqueça, qualquer dúvida, pergunte lá no grupo do WhatsApp. Valeu, tchau, tchau.